Capítulo 13. Tecendo o fio de ouro. Você se lembra da história de Rumpelstiltskin? Não? Vamos recordar juntos. Um rei perverso, furioso pelo desaparecimento do filho, resolveu matar todos os homens de seu reino. Um deles, para ver se livre da morte, diz ao rei que não o mate porque sua filha é capaz de tecer fios de algodão e transformá-los em fio de ouro. A pobre moça é então trancada a 7 chaves em um calabouço com uma montanha de fardos de algodão e uma roca de madeira. O ambicioso rei marca uma data para retornar e receber os fardos de algodão transformados em fio de ouro. Senão o pai da moça seria executado na frente dela. Desesperada, a moça se põe a chorar dias seguidos, a lamentar-se. Mas por que aconteceu isso comigo? Por que, meu Deus? Dia após dia, lamentava-se e chora, resignada a tecer um longo fio de algodão, que nem de longe se parece com ouro, bem ao contrário, molhado por suas lágrimas. O fio já tecido e molhado de lágrimas vai ficando acinzentado, manchado pela poeira do calabouço e pela urina dos ratos que nele se deitam durante a noite. Para piorar a situação, a pobre moça jamais havia sido uma boa tecelã. Fazia, entretanto, o melhor que podia, a esperar o impossível, que aquele fio feio, manchado e arrepiado, se tornasse um fio de ouro. Enquanto tece, aquieta-se aos poucos, pensa e ora. Lembra-se de seu tempo de criança, a correr pelos campos, livre do rei perverso. Lembra-se também que como o rei havia sido perversa ao não perdoar sua mãe, que gostava mais de sua irmã. Daria tudo para poder vê-las agora. Recorda-se dos seus sonhos e suspiros de adolescente, quando viu o príncipe, também adolescente, passar com sua corte. Vinham à sua memória seus pais e irmãos, sua mãe que lhe ensinava a cozinhar e a tecer o fio de lã para o inverno e do algodão para o verão. E ela tecia, e de tanto tecer, tecia cada vez melhor. No silêncio do calabouço, sua vida, tão presente em sua memória, parecia ao mesmo tempo tão distante, tão perdida, tão sem sentido, neste calabouço úmido e bolorento. Mas, ainda assim, ela tecia, não parava de tecer. Um belo dia, em que estava absorta, pensando assim, quase desmaia de susto ao ouvir uma voz que vinha da altura do seu tornozelo. Quer ajuda? Posso ajudar você a transformar todo este fio imundo em um belíssimo fio de ouro. Era um homem muito pequeno, do tamanho de um dedal, que havia entrado por um pequeno orifício da parede. Como toda boa história de fadas, o homenzinho lhe impõe uma condição para fazer a tão sonhada transformação: adivinhar seu nome. Daí, há 7 semanas, minutos antes da visita do rei, ele voltaria para saber a resposta. E caso fosse correta, cumprir sua promessa. Caso a resposta fosse incorreta, bom, melhor nem pensar. A esperança renasceu. Não iria morrer ali. Seu pai não iria morrer por sua causa. Iria voltar para casa. 1000 peripécias depois, ajudada pelo pai, que lhe vinha trazer comida, ela descobre na última hora o nome do estranho homúnculo, Rumpelstiltskin. Gruda, então, os olhos no pequeno orifício por onde o pequeno ser passara. 10 dias antes, no canto do calabouço, agora tomado por um longínquo fio de algodão que enrolava-se em imensos novelos, com medo de esquecer, repete-se mil vezes, o nome. Nem bem o homenzinho entra, ela grita seu nome,
esbaforindo. Esse é teu nome. Na mesma hora, o fio de algodão se transforma em fio de ouro, que apesar do grande peso e excelente quilate, flutua pelo calabouço enchendo-o de luz. Quanto ao homúnculo, transforma-se de imediatamente, claro, um príncipe, o mesmo príncipe garboso que ela vira passar em seus anos de adolescente, o filho do rei perverso, que naturalmente era apaixonado pela moça plebeia, desde que a via quando passava pelos campos com a comitiva real. O rei recolheu feliz seu fio de ouro, que de tão longo deu para ser distribuído com todos os súditos, e para enfeitar todas as casas do reino, que agora pareciam flutuar. Acolheu também a lucrativa nora, naturalmente casou-se com um príncipe e que de vez em quando saía de seu luxuoso quarto e passava horas sozinhas no fétido calabouço, em contato com o tesouro que havia encontrado lá. Em seu primeiro aniversário de casamento, pediu ao príncipe que transformasse o calabouço em uma sala forte, onde guardaria suas mais belas joias. Além disso, pediu-lhe para abrir uma escola para treinar tecelãs pobres. Ambos os pedidos foram imediatamente aceitos, e logo nasceu o primeiro filhinho neto do rei perverso, que agora seria bonachão. E todos, é claro, viveram felizes para sempre. Ao escrevermos a nossa história da salvação pessoal, vamos descobrir que nela se esconde silêncio, mas brilhante, um maravilhoso, rico e resplandecente fio de ouro. A primeira ponta deste fio está fincada na Trindade, que começou a tecê-lo quando nos tecia no seio materno. Daí para frente é tecido em conjunto por Deus, que nos habita, e por nós, a quem Deus fez livres e responsáveis por nosso próprio desenvolvimento, por nossa própria vida, até que, conduzidos por sua vontade e sua graça, cheguemos à presença da Santíssima Trindade, que é não somente o princípio, mas também o fim último do nosso fio. Nossa parte é tecida com o pobre algodão, e por melhores tecelões que sejamos, ficará ainda meio arrepiado. Um fiapo solto aqui, outro ali, outro mal encaixado acolá. Como a moça da história acima, é preciso dar o melhor de nós, tecendo a nossa vida, sempre segundo a vontade de Deus, e da melhor forma possível, esperando a sua graça nos faça ver com seus olhos que nenhum acontecimento foi perdido, nada deixou de ser tecido, nada deixou de ser sentido, por feliz ou doloroso que tenha sido. Cristianizando essa história secular, poderíamos dizer que, enquanto a moça fiou-se apenas em suas pobres habilidades, o fio de algodão tornava-se cada vez mais sujo, por suas lágrimas misturadas à poeira e urina das ratazanas, que só atestava seu sofrimento. Quando, porém, acolhe a graça de Deus, que entra por qualquer frestinha que existe em nosso coração, como fez o Rupert Tilkes, enche-se de esperança ao dar-lhe nome, acolhe sem restrições. Feliz por ver seu fio arrepiado, sujo e pesado ser transformado em reluzente fio de ouro. Aos nossos olhos, nossa vida pode não passar de uma montanha embaraçada de imundos fios arrepios de algodão, molhados por nossas lágrimas e urina das ratazanas, as quais se grudaram poeiras de toda sorte. Aos olhos de Deus, porém, com sua graça, este emaranhado pode tornar-se belíssimo fio de ouro que iluminará o mundo. Nossa vida, antes frio, rio, congelado, pode ser transformado pela graça de Deus em cálido rio que passa por árvores que dão frutos permanentemente, em cujas folhas são medicinais. Nossa existência, antes sem sentido, correra como um rio, para o mar, que é Deus, para o seu trono na Nova Jerusalém.
como vimos no segundo capítulo de nosso roteiro. Deus, que nos fez de modo maravilhoso, é o único capaz de refazer o nosso passado, transformando-o, por sua graça, em belo e válido fio de ouro. Nosso calabouço, então, outrora úmido e fétido, será transformado em local no qual guardaremos nossas mais belas joias, nossos tesouros, que são nossos pecados, fraquezas e limites, transformados em pedras preciosas pela graça de Deus, que conosco as ordena para o amor. Santo Agostinho reconhece isto ao contemplar a obra de Deus em seu passado bastante confusa e moralmente comprometida. Agistes para comigo de modo maravilhoso, assim o fizeste, meu Deus, pois é o Senhor quem conduz os passos do homem e lhe inspira o seu caminho. Salmo 37, 23. Como alcançar a salvação, senão por tuas mãos, que renovam a obra que criaste? Que o Senhor Todo-Poderoso, que penetra no nosso íntimo, mais íntimo, renove a nossa vida, ordenando-a por sua graça para o amor. Agora tem um questionário. De acordo com a história do Rupert Dickinson, escreva nos parênteses a letra correspondente. Né? E eu vou colocar aqui no vídeo, né? Aí tem aqui a parte fio de ouro, entre parênteses, né? Fio de ouro que, apesar de ser pesado e de bom quilate, flutua. As lembranças do passado relidas à luz do presente, do silêncio e da oração. As manchas no fio pelo choro, sofrimento, pela poeira, perdão não pedido e pelos ratos, ressentimento. O toque de Rupert que tudo transforma, né? Tá entre parênteses, né? Se você estiver só ouvindo o áudio, você coloca um parênteses aberto, sem nada, e escreve a frase em cada parênteses, a frase na ordem que eu falei. Continuando, né? O próximo parêntese e a próxima frase. Tudo o que conta o último parágrafo da história. Agora outro parênteses, né? O tesouro a ser guardado no calabouço. Agora as questões, né? Que aí você vai colocar dentro do parênteses cada letra correspondente a que você acha. O mal, letra A. O mal cometido ou sofrido, os sofrimentos infligidos ou recebidos, o remorso ou o ressentimento, o perdão não recebido ou não concedido. Letra B. O fio condutor que abraça toda a existência. Letra C. A existência finalmente reconhecida como um todo ordenado no amor, a reestruturação na ordem do amor. D. A ordem mais elevada. E. A graça de Deus. F. O autoconhecimento. G. Nossos pecados perdoados, nossos limites e fraquezas vencidas pela graça de Deus. Aí no final do vídeo eu vou colocar as respostas, né? E lembrando que Deus apague, né, todo o mal, né, das palavras ditas, das coisas erradas que nós falamos sem perceber, né? E que, embora tenha essa historinha, né, de fadas e coisas, mas o Senhor nos livre de tudo que é mal de nossa vida, né, e nos faça compreender bem as coisas segundo Jesus Cristo, né, que é o nome de Jesus que nos salva, né. Na historinha, ela repetiu o nome do rapaz, né, que era Rupert não sei o que. Na nossa vida, o nome que nos salva é Jesus. Então que Jesus nos lave de todo nome falso, né, na nossa história e nos dê essa vida verdadeira que só Cristo pode renovar mesmo. Agora continuando os últimos parágrafos aqui. O ressuscitado que passou pela cruz transforma as feridas em joia. Em joias. Quando Jesus aparece ressuscitado aos discípulos, faz questão de mostrar-lhes suas chagas gloriosas. Certamente a memória de todos ainda guarda o horror das mãos e pés ensanguentados e chagados do Mestre e de seu lado aberto. Viram-no como um homem esmagado pela dor e agora o veem como ressuscitado com suas chagas gloriosas.
Na oração de hoje, tome João 20, 19 seguintes, né, os 3 parágrafos seguintes, ou até o fim. Leia a meia voz pelo menos 5 vezes. Em seguida, coloque-se com os discípulos diante do ressuscitado que passou pela cruz e que traz suas mãos gloriosas. E deixe que ele transforme suas feridas em pedras preciosas, pelo seu pobre e esfiapado fio de algodão, em precioso e relutante fio de ouro. Não precisa falar muito, aliás, quanto menos você falar, melhor. Deixe que o ressuscitado comunique a você a paz, a alegria e a cura de quem sabe transformar todas as coisas pelo amor. Lembre-se de apresentar-lhe a vivência do seu estado de vida. E no seu caderno escreva o fruto de sua oração. Amém.